Bom dia, queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando com os queridos nesta manhã algo que Deus ele ministrou o meu coração diante desse texto das Sagradas Escrituras, e o texto é em Apocalipse, capítulo 11, no verso 6, aonde o Senhor Jesus, ele diz que a igreja, essas duas testemunhas, as duas oliveiras, os dois candeeiros, aqui que literalmente significam, representam a igreja, ele diz: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. E quando nós fazemos um passeio, quando nós fazemos um estudo e olhamos por toda a palavra do Senhor, é possível nós percebermos, é muito claro nós observarmos que Deus, ele detém em suas mãos, o Deus onipotente, ele tem o controle nas suas mãos de liberar, ele tem nas suas mãos o controle de cessar toda sorte de praga sobre os homens. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Deus utiliza-se delas como instrumentos de manifestação da sua glória, quer sob juízo, quer sob misericórdia. Uma delas que nós vemos, e quando nós abrimos a palavra, nós vemos em Êxodo, as pragas ali liberadas sobre o poderoso império egípcio, elas tiveram o propósito de fazer com que Faraó e os egípcios, eles reconhecessem o Deus Todo-Poderoso e abater e humilhar os ídolos dos egípcios, na qual eles colocavam a sua confiança. Nós vemos também em Números, depois em Números, sequencialmente, em Números, a praga sobre o próprio povo de Israel, que teve como função de discipliná-los em razão da grande murmuração que havia entre o povo de Deus, entre a nação. E nós vemos ali que morreram 14.700 pessoas por causa da murmuração, e Deus os disciplina e envia essa praga sobre Israel. Em Números 25 também nós vemos ali uma praga, uma epidemia que teve como propósito manifestar a ira de Deus sobre Israel, que se contaminara com os outros ídolos, adoravam outros ídolos, deixaram outros ídolos tomarem os seus corações no lugar de Deus, e pela imoralidade crescente no meio do povo de Deus. E ali diz que morreram 24.000 pessoas. Depois nós vemos em Deuteronômio 28, queridos, Deus, ele prometeu epidemias e outros flagelos em razão de infidelidade do seu povo. Deus, ele diz: se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas nesse livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Nós vimos isso em Deuteronômio 28, 58 e 59, diante da infidelidade de Israel, diante da lei, diante dos mandamentos do Senhor.
em 1 Crônicas 2, na sequência, nós vemos que Deus ele ofereceu ali 3 alternativas de disciplina ali sobre o seu povo, em razão do terrível pecado cometido pelo rei Davi, que tinha responsabilidade ali, o sacerdócio, sobre toda a nação. E Davi ele teve que escolher entre 3 anos de fome para a nação, ou 3 meses, ele fugindo ali dos seus adversários, ou 3 dias de praga. E Davi fez a opção por 3 dias de praga, e ali 70.000 pessoas de Israel morreram devido à praga. No livro de Habacuque 3, as pragas, as doenças ali terríveis e terremotos, eles tiveram como propósito de fazerem as nações estremecerem diante da ira do Senhor. Ali, como se Deus ele dissesse: quietos, se aquietem e vejam quem é o Todo-Poderoso. Se aquietem. Deus está dizendo ali para Habacuque e para as nações: fiquem quietos, calem-se e vejam quem é verdadeiramente o Todo-Poderoso. Quem tem todo o poder? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Em Lucas 21, o próprio Senhor Jesus, ele afirmou que pestes e outras catástrofes, queridos, elas apontariam para o fim dos tempos, elas anunciariam o princípio das dores, e também, dentro desse contexto, seriam oportunidade de testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus a todas as nações. Em Apocalipse 15, as pragas ali são flagelos de Deus para que os povos o temam. Os povos que estão longe do Senhor, que não adoram ao Senhor, que não reconhecem o Senhor. E esses flagelos são para que as nações, elas temam ao Senhor, para que elas glorifiquem a Deus e adorem diante dos seus atos de justiça, diz em Apocalipse 15. Queridos, nós vemos em toda a palavra que quando as pragas, elas assolam a humanidade, elas assolam os povos. Eu costumo dizer sempre, para aqueles que têm ouvidos na igreja, para aqueles que ouvem, muitas vezes eu digo, quando você tem uma dor de cabeça, você deve perguntar qual é o propósito dessa dor de cabeça. O porquê dessa dor de cabeça? Ela tem um propósito na minha vida. Ela não é por acaso, mas ela tem um propósito no meu coração, ela tem um propósito na qual Deus, ele permite que nós a tenhamos. E quando as pragas, olhando para a palavra do Senhor, quando elas assolam a humanidade, os homens, eles precisam aquietar-se e ouvir Deus dizendo: eu sou Deus, eu sou o soberano, eu sou aquele que controla todas as calamidades da terra. Calem-se diante de mim todas as nações, todos os ídolos e poderosos. Conheçam-me, temam-me e arrependam-se. Nós vemos ali em Jeremias, quando a nação é assolada ali por Nabucodonosor, ele diz ao povo que coloque a boca no pó, que lancem a boca no pó, para que talvez ainda haja arrependimento e haja a misericórdia do Senhor. E a boca no pó, queridos, é humilhar-se, é debruçar-se, é colocar-se diante do Senhor, é debruçar diante do Senhor, reconhecendo que só Ele. Talvez seja tempo, queridos, de colocarmos a boca no pó
não de abrir a boca, não de falar, não apenas de parolar, mas talvez seja a boca tempo de aquietar-se diante do Senhor e colocar a boca no pó, de se dobrar diante de Deus, se dobrar diante do Todo-Poderoso. É tempo da igreja se purificar, da igreja calar, da igreja, querido, voltar-se para o Senhor em jejum, em pranto, como o Senhor diz, voltar-se, convertam-se para mim com panos de saco e cinza. Os sacrifícios agradáveis para Deus é um coração aquebrantado, é um coração contrito, é um coração arrependido. Voltem-se para o Senhor, purifique-se, igreja, santifique-se, igreja. E o que a igreja pode, queridos, fazer diante desse cenário, juntamente com as ações que ela deve estar fazendo, e essas ações, diante disso tudo, são as obras, que é fruto da fé operante, da fé verdadeira, da fé genuína, da fé que diz ali em Malaquias 3, quando o povo está distante, insensível diante do Senhor, e abandonam ao Senhor, abandonam a causa do Senhor, ali estão indiferentes ao Senhor, e o Senhor diz: voltem-se para mim de todo o vosso coração. E ele diz no que é que nós precisamos voltar. A insensibilidade era tão grande que eles não sabiam aonde deveriam estar se voltando para o Senhor. E o Senhor diz que nesses tempos, exatamente nesses tempos, que você veria a diferença entre o justo e o ímpio no meio do povo de Deus. Ali você veria a diferença daquele que verdadeiramente serve e não serve a Deus. A palavra de Deus diz que, queridos, Deus, Ele fez da igreja, Ele fez de nós sacerdotes. E esses sacerdotes são esse sacerdócio real, que se colocam entre o Deus soberano e a humanidade caída. Deus, Ele nos fez um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo adquirido, para que nós proclamemos entre as nações as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi-nos dado, queridos, o grande benefício da oração, da intercessão, da oração intercessória, e de sermos testemunhas fiéis diante dele. E é exatamente nesses momentos, queridos, de flagelo, é nesses momentos de epidemia, é nesses momentos aonde Deus, Ele manifesta, Deus, Ele permite, Deus, Ele libera, querido, sobre a humanidade, muitas vezes o seu juízo, mesmo tendo o controle absoluto. É nesses momentos aonde, querido, Ele purifica a sua igreja. Ele revela aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são verdadeiramente seus. Dentro de um templo, todos somos cristãos. Dentro de um templo, todos somos fiéis. Dentro de um templo, querido, nós não vemos a diferença daqueles que são verdadeiramente do Senhor e aqueles que não são, mas são realmente nesses momentos difíceis, são nesses momentos onde o Senhor Jesus, Ele diz que ali nós veríamos a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que verdadeiramente serve a Deus e aquele que não serve. Em Números 16, nós vemos ali Arão e Moisés, eles se colocam diante de Deus e diz que a praga, ela cessou. A praga, ela cessou pela intercessão dos filhos de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus, pela oração dos filhos de Deus,
pelo clamor dos filhos de Deus. Porque Arão e Moisés, eles se colocam ali, entre o povo e Deus, e intercede ali pelo povo. E esse, queridos, é o nosso papel como igreja. E muitas vezes nós vemos, queridos, uma igreja tímida, uma igreja medrosa, uma igreja temerosa, uma igreja com medo, não digo uma igreja, querido, fazendo as suas precauções, cuidados são necessários, mas muitas vezes uma igreja medrosa, uma igreja tímida, uma igreja que muitas vezes, queridos, ela se acovarda diante das calamidades, diante dessas situações que nos abalam. E o Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito, querido, vivificante, um espírito de audácia, um espírito audacioso para aqueles que têm verdadeiramente o seu espírito. Em 1 Reis 8, em Apocalipse 11, no texto que nós lemos a princípio, nós vemos ali a autoridade de Deus concedida à igreja, pois os flagelos ali, Deus ele está dizendo que são respostas às orações da igreja. É resposta de oração da igreja. Ele diz: pelas orações das testemunhas, os céus se fecham para que não chova, para milhares, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Quando as pragas, queridos, elas assolam a humanidade, a igreja, ela deve clamar por misericórdia e testemunhar sobre Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor Juiz, o Supremo Juiz, o nome sobre todos os nomes. A Deus toda glória, a Deus toda honra, todo louvor, quando as pragas assolam a humanidade, queridos. Muitas vezes elas são, como diz a palavra do Senhor, não aquilo que o homem diz, mas aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Elas são respostas das orações da própria igreja, do clamor da própria igreja, da igreja que clamou, da igreja que orou, da igreja que pediu o mover de Deus, a mão de Deus, o agir de Deus na vida de tantos, na vida de nações, na vida dos poderosos, na vida dos governantes, para que todo joelho ele venha se dobrar e toda língua ela venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja ela deve clamar por misericórdia, não se acovardar, mas deve mostrar a sua cara, ela deve resplandecer como luz e testemunhar, querido, sobre Jesus, o Rei dos Reis, o Supremo Juiz e Soberano, o nome sobre todos os nomes. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que possamos continuar como igreja militante, como igreja viva, como igreja, querido, que mostra a sua cara, que resplandece a sua luz, como luzeiros, em meio a um mundo em trevas, em meio a um mundo cheio de temor, a um mundo cheio de pânico, um mundo tomado pelo medo, um mundo tomado, querido, assombrado, inquieto. A igreja, ela tem que resplandecer com esse Espírito, com o fruto do Espírito, levando a paz, manifestando a glória de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos continuar firmes nesse propósito, porque aquele que começou a boa obra na vida da igreja, nas nossas vidas, Ele há de concluí-la até o último dia em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, para a glória do seu nome.